Gente, estou aqui no Centro Cívico, em Curitiba, no Paraná, para trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus destaca a importância da adoração. Mas nos próximos minutos, eu quero falar com você a respeito de uma adoração que a Bíblia classifica como inútil, sem nenhum propósito, sem nenhum valor, sem nenhum resultado. O Senhor Jesus, citando o profeta Isaías, ele declara, isso foi registrado lá em Marcos 7, nos versículos 6 e 7. Ele faz a seguinte afirmação: esse povo me honra com os lábios, o seu coração, contudo, está longe de mim. Então a afirmação, a declaração, ou poderíamos dizer o protesto de Deus através do profeta é: em vão me adoram. Interessante que a maneira como o Senhor trata disso não é de classificar isso de uma falsa adoração, nem tampouco de dizer que não é adoração, mas ele diz: em vão me adoram. Deus reconhece aquilo como adoração, mas ele classifica como uma adoração vã, como uma adoração inútil, como uma adoração que não cumpre o seu propósito. E é o que eu e você precisamos entender, é que em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, para o adorarmos, Satanás, o grande inimigo não apenas de Deus, o nosso adversário e opositor, ele quando primeiro percebe a nossa inclinação à adoração, ele vai tentar nos impedir de adorar. Mas quando ele não consegue nos impedir de adorar, a sua estratégia se concentra em tentar anular a nossa adoração, para que mesmo que a gente prossiga, avance com a ideia de adorar, ela não cumpra o seu propósito. E um bom exemplo dessa classificação de uma adoração inútil, que ele tenta impedir e quando não impedir, então tenta anular, pode ser vista numa tipologia interessante. A palavra de Deus diz que Moisés vai até Faraó com uma mensagem muito clara. A mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. Por trás desse cenário nós temos uma figura de redenção. A saída da nação de Israel do Egito é uma figura de redenção. Podemos olhar para Faraó como uma figura de Satanás que oprimia e escravizava o povo que veio a ser o povo de Deus. Assim como eu e você antes do encontro com Cristo, Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também éramos escravos, nós também estávamos debaixo da tirania de Satanás e o que fez o povo sair do Egito foi aquela noite em que a Páscoa foi celebrada, o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Todas as figuras estabelecem um paralelo. Por exemplo, quando a nação de Israel saiu do Egito e vão ao Monte Sinai, a declaração que Deus faz sobre eles lá é a mesma declaração que o apóstolo Pedro faz sobre nós, em 1 de Pedro 2,9, quando ele diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero tomar esse paralelo. Quando Moisés chega com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, ele mostra que o propósito da redenção não é apenas nos tirar da escravidão, mas nos levar a um lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Nós podemos perceber que a aplicação da redenção no sentido espiritual para nós não é diferente. A Bíblia fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, o sacerdote, que cheio do Espírito Santo profetizou. E a declaração dele foi: para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Na hora de falar da redenção que o Messias trazia, ele também mostra que o propósito, o desfecho final é a adoração. E como adoração não fala apenas de um culto que prestamos, eu falo daquele lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Bom, vamos às figuras. Quando Moisés, em Êxodo 5, chega a Faraó com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, a primeira atitude de Faraó é se colocar contra. Ele diz: esse povo, na verdade, deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Ele diz: vamos sobrecarregá-los de trabalho. Ele dobra a carga de trabalho. Ele diz para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. A primeira atitude é: vamos dissuadi-los dessa ideia. No entanto, quando ele não foi bem sucedido, mesmo porque nem Moisés nem o povo voltam atrás, ele começa a oferecer a Moisés algumas contrapropostas. Nós temos ali, tanto de Êxodo 8 até o capítulo 10, nós temos 4 contrapropostas, por assim dizer, que Faraó fez a Moisés. Na primeira delas, ele diz a Moisés: para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Interessante que o Egito é uma figura do mundo e de um lugar de pecado. Mas, obviamente, Moisés recusa a contraproposta de Faraó. Ele diz: nós não vamos fazer isso no Egito. Na verdade, permanecer no Egito significava permanecer escravos. E a adoração não é para escravos, a adoração é para livres. Mas, na verdade, essa proposta de não sair do Egito, para nós, tem uma aplicação espiritual muito forte.
Gálatas 1,4 diz que Jesus se deu a si mesmo, não apenas para nos resgatar, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas a Bíblia diz, mas para nos desarraigar desse mundo perverso. Andar com Deus significa separar-se do mundo, significa ter que sair do Egito. E deixa eu te dizer, quando nós aceitamos essa proposta, hoje feita não por um faraó natural ou literal, mas pelo que ele simboliza, quando caímos no engodo de Satanás, de acreditar que podemos permanecer no mundo e ainda assim adorar a Deus, a nossa atitude anula a verdadeira manifestação dessa adoração a Deus. Mas Moisés não aceitou, ele disse, não, ninguém vai ficar no Egito, o faraó endurece, então diz, ninguém vai a lugar nenhum, as pragas vêm, e à medida que o juízo de Deus se manifesta, ele amolece um pouco, e ele diz, então tá bom. Nesse momento ele faz uma segunda contraproposta. Qual era a segunda contraproposta? Ele diz, vocês podem até sair do Egito, mas ele diz, só não vão muito longe. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, tudo bem, pode até sair, mas não vamos romper por completo. Fique por perto, mantenha contato. É quase como se ele dissesse, pode até sair, só não vá muito longe e não desligue, porque eu não quero perder contato com vocês. Então, na verdade, a gente diria que essa segunda contraproposta é um desdobramento da primeira. É quase uma forma de dizer, olha, você até sai dos limites, mas não vá muito longe, porque eu não quero perder o contato com você. Naquele momento, Moisés, mais uma vez, recusa, dizendo de forma alguma. E eu e você precisamos entender que não basta apenas sair do mundo e permanecer por perto. A palavra de Deus diz na mensagem de Estevão, em Atos capítulo 7, que alguns no seu coração, falando dos israelitas, voltaram ao Egito. Nunca voltaram de forma natural, literal, mas no coração voltaram, porque tinham saudades. Eu te pergunto, será que você em algum momento, mesmo depois de ter saído do mundo, tem sentido vontade de voltar para lá? Mesmo não tendo vontade, sentiu saudades daquilo, porque permanecer por perto também anula a nossa adoração. Moisés recusa, mais pragas e juízos da parte de Deus é manifestado, então vem a terceira contraproposta. O faraó pergunta para Moisés, quem vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Basicamente o que ele está dizendo, se eu não puder anular a sua adoração, prendendo você no terreno da consagração, te mantendo no mundo ou por perto, a segunda coisa que eu quero bagunçar, o que o faraó está dizendo, é impedir que você adore a Deus em família. Nós precisamos entender o chamado de Deus para que nós possamos cultuá-lo em família. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer levantar muita gente, que a semelhança de Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente que está decidindo servir ao Senhor não apenas sozinho, mas dizendo, sou eu, toda a minha família. Interessante que parece que cada contraproposta que o faraó faz vai ficando mais sutil do que a primeira. A primeira é descarada, fica no Egito. A segunda, então tá bom, sai, mas não vai muito longe. Essa terceira é ainda mais sutil. É como se ele dissesse, olha, eu até deixo você adorar, se eu não consigo te prender aqui no mundo nem por perto, tudo bem, mas se eu impedir você de adorar a Deus com a sua família, eu já me dou por satisfeito. Eu quero que você entenda que Deus não apenas espere que você o adore em consagração, fora e longe do Egito, mas também com toda a sua casa. Porque negligenciar o envolvimento da nossa família no culto e na adoração a Deus também pode anular a nossa adoração e aquilo que Deus espera de nós. Mas é interessante que existe uma quarta contraproposta. Essa quarta contraproposta, talvez de todas, seja mais sutil. Porque depois de mais pragas e juízos, o faraó acaba cedendo e diz, então tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas a última colocação dele é, mas os rebanhos ficam. E nesse momento é interessante que Moisés parece manifestar uma indignação maior do que nas propostas anteriores. Moisés diz, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Ele diz, vai todo mundo, ninguém fica no Egito, nem por perto, as famílias vão, mas ele diz, os rebanhos também, porque nós precisamos sacrificar, adorar ao Senhor. E agora Moisés inclui um outro elemento na adoração. Acho interessante, quando falamos de adoração, a maioria de nós pensa no culto de lábios, que o livro de Hebreus chama do sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessa o seu nome. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus fala de algo mais a respeito do que apenas eu e você declararmos. A mensagem de Isaías, citada por Jesus, fala que, além dos nossos lábios, o coração precisa acompanhar. Mas esse quarto elemento fala de um último aspecto da adoração que também é muito importante. Envolve a adoração com os nossos bens. Eu sei que esse é um assunto que muitos não gostam que se fale, não gostam de tratar ou comentar, mas a verdade, quando você olha para a palavra de Deus, algumas das cenas de adoração extravagante, como de Maria de Betânia, que derrama aquele perfume precioso no Senhor, elas envolvem a adoração com os bens. Quando o Senhor Jesus vem a esse mundo,
A palavra de Deus descreve um cenário muito interessante. Quando os pastores no campo assistem uma multidão de anjos que aparecem, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É interessante que nesse momento do nascimento de Jesus, há uma festa que se manifesta com música, com canções. Eu brinco que eu pagaria qualquer valor de ingresso para assistir esse espetáculo, essa música. Mas a adoração que Jesus recebeu não foi apenas o canto dos anjos. A Bíblia fala daqueles 3 magos trazendo ouro, incenso e mirra, porque a adoração que foi oferecida a Cristo por ocasião do seu nascimento não se limitou somente à adoração com os lábios, mas também à adoração com os bens. Existe um mistério por trás disso, que mesmo que a gente não entenda profundamente, nós precisamos corresponder com Deus e praticar também nesse nível. Parece que a última carta que o diabo guardou na manga, que o faraó tinha na manga, era dizer, então tá bom, se eu não consigo te manter nem no mundo nem por perto, o terreno da consagração comprometido, se eu não consigo impedir você de adorar a Deus com a sua família, o importante é que eu te impeça nessa área. A minha pergunta é, você acha que essa última é sem valor? A ponto do inimigo, em outras palavras, está dizendo, eu desisto de brigar pela sua consagração, eu deixo sua família em paz, desde que eu te impeça de adorar a Deus com os seus bens. Eu acredito que isso é mais sério do que a gente tem compreendido, mas que Deus nos dê graça para corresponder em todos esses níveis, para que a nossa adoração em momento algum seja anulada. Que você prossiga não apenas adorando a Deus, mas com adoração útil, que cumpra o seu propósito, que não é anulada pelas artimanhas do diabo. Essa é a minha oração, é o meu desejo sincero, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe. Gente, estou aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro, para trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Alguns versículos da Bíblia revelam uma parte do plano, do propósito de Deus e precisamos sempre entendê-los somando-os a outras peças do quebra-cabeça. Mas alguns que têm a capacidade de trazer de uma forma resumida a visão mais abrangente. Nos próximos minutos eu quero que você me acompanhe para que a gente reflita sobre um versículo que revela quem somos e aquilo que fomos chamados a fazer. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Nessa afirmação, Paulo começa revelando quem nós somos. Em primeiro lugar, ele nos chama de soldados. E é muito importante que a gente entenda essa perspectiva de identidade. Identidade que apresenta não só o que nós somos, mas aquilo que nós fomos chamados a fazer. O apóstolo Paulo nos define que nós somos soldados em serviço. E ele diz que nós devemos viver para agradar aquele que nos alistou, nos chamou para a guerra. E ele mostra que não pode haver embaraços ao longo dessa jornada. Eu quero que você possa de fato compreender o plano e o propósito de Deus para o seu coração. A razão pela qual eu e você fomos salvos envolve trabalho, envolve serviço para Deus e para as coisas de Deus. Por exemplo, quando olhamos para Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, a palavra de Deus nos mostra o poder de ressurreição de Deus que se assemelha àquela obra linda, extraordinária que acontece nas nossas vidas no momento da conversão. Mas o propósito de Deus de levantar aqueles ossos secos, transformando-os não apenas em pessoas, mas ele é claramente revelado esse propósito. Quando nós lemos, então se levantou um exército grande e numeroso. O plano e o propósito de Deus de trazer nova vida às pessoas, de ressuscitá-las do seu estado de morte espiritual no pecado em que estavam antes. Não é apenas para que sejam salvas, não é apenas para que saiam daquela rota de perdição, mas é para que se transformem num exército que sirva ao propósito de Deus. Podemos olhar, por exemplo, para aquilo que acontece com Davi na caverna de Adulão. A Bíblia diz que enquanto ele se escondia lá de Saul, pessoas começaram a chegar e unir-se a ele. A Bíblia mostra gente chegando em todas as condições. A Bíblia os classifica como levianos, amargurados de espírito, endividados, gente fugindo dos seus problemas. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. E Davi não apenas os liderou, mas fez deles talvez o maior exército de conquista que a nação de Israel veio a conhecer. Porque o propósito que Deus tinha para aquelas pessoas não era apenas resolver os problemas delas, não era apenas oferecer auxílio ou alívio para os problemas, mas era fazer deles guerreiros. Ao longo das Escrituras nós entendemos que Deus está procurando gente que se disponha a lutar pela causa dele.
No livro de Joel, no capítulo 3, nos versos 9 e 10, Deus diz: suscitai os valentes. A palavra ali valente significa guerreiro. Deus está dizendo: olha, levantem os homens de guerra. Deus, ele afirma que ele está conclamando para que a gente se envolva no exército dele, no que é classificado lá no texto como uma guerra santa. Na verdade, Deus quer que eu e você possamos dar uma resposta a ele, participar daquilo que ele quer fazer na terra, travando guerra e batalha contra o reino das trevas para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Fomos chamados para sermos soldados. Não apenas soldados que permanecem lá na reserva, não apenas gente em prontidão esperando uma possível futura convocação, mas para desde já entrarmos no serviço. A nossa missão é ganhar pessoas, é ajudar a cuidar delas, é lutar pelo crescimento espiritual delas, é estabelecer o governo de Deus na vida delas através do serviço cristão e do ministério. Soldados em serviço. No entanto, a advertência também é feita para que a gente não se embarace com os negócios dessa vida. Muita gente acaba confundindo o seu lugar de passagem, o mundo onde está, apenas para ser uma influência poderosa enquanto passa. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, em outras palavras, esse não é o nosso lugar. Mas também mostra que enquanto passamos, devemos trazer o céu sobre a terra. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha teu reino, seja feita a sua vontade. Enquanto passamos por esse lugar, nós não podemos ter uma mentalidade de nos prender com ele. Paulo diz: aqueles que se utilizam desse mundo, seja como se não utilizasse. Lá em 1 Coríntios capítulo 7. Os que têm bens desse mundo como se não tivessem. O que ele está dizendo? Nós viveremos uma vida natural, vamos negociar, precisamos de recursos, vamos avançar com conquistas também naturais, mas não podemos nos embaraçar, não podemos nos enroscar com as coisas dessa vida. Há pessoas que têm permitido que as coisas desse mundo fascinem o coração delas. Aliás, na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. E o problema do espinho não é apenas aquilo que ele é no momento. O problema é que Jesus define que os espinhos cresceram, porque esse tipo de problema, quando não é tratado na nossa vida, ele não permanece neutro, não permanece naquela mesma posição que era no início, ele tende a crescer. E a Bíblia diz que quando os espinhos cresceram, eles sufocaram a ação da palavra na vida daquela pessoa. E Jesus define os espinhos chamando eles de os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. A Bíblia não está dizendo que todo mundo vai trabalhar em tempo integral. A palavra de Deus nos mostra que eu e você temos uma vida natural a ser vivida na terra, temos responsabilidades aqui. Aliás, a Bíblia diz: aquele que não trabalha, esse também não coma. Deus não está dizendo que a gente tem que virar as costas para tudo e que não podemos fazer nada no seu reino. Mas Deus está dizendo que essas coisas com as quais é necessário que a gente se envolva, elas não podem nos embaraçar, elas não podem tirar o nosso foco, elas não podem prender a nossa atenção, a ponto de daqui a pouco não estarmos nos desenvolvendo no que é o nosso verdadeiro chamado, que é guerrear em favor daquele que nos tem alistado. Eu espero que você permita que nesse momento o Espírito Santo fortaleça no seu coração essa advertência. Não se deixe embaraçar com aquilo que vai concorrer com o chamado de Deus na sua vida. E o texto ainda termina dizendo que a razão pela qual nós não podemos nos embaraçar é porque nós devemos agradar aquele que nos alistou para a guerra. A palavra de Deus declara que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama a todos igualmente. Da mesma forma, Ele não tem filhos prediletos. No entanto, seria equivocado da nossa parte dizer que Deus se agrada de todos da mesma forma. Ainda que Ele nos ame incondicionalmente, agradá-lo é uma outra conversa. Eu precisei explicar isso para meu filho um dia. Ele estava preocupado com uma nota baixa na escola, quando veio me trazer o boletim. Ele estava com muito medo daquela conversa. Eu lembro que eu sentei com ele, ministrei o coração dele e falei: meu filho, você precisa entender que seu pai não vai te amar mais por aquilo que você fizer de bom, nem vai te amar menos por aquilo que você fizer de ruim. O meu amor por você é baseado em quem você é, não na sua performance. O seu lugar, a sua posição de filho é o suficiente. Isso é tudo que você precisa para que eu te ame. Mas enquanto eu falava isso, eu percebi uma cara que trazia um certo ar de malandragem, quase como quem diz: então liberou geral, posso tirar qualquer nota. Eu falei: mas se você quer me agradar, a conversa é outra. Eu não vou te amar menos por uma nota baixa, eu não vou te amar mais por uma nota alta. Mas uma nota alta vai fazer com que você me agrade mais. E uma nota baixa vai fazer com que você me agrade menos. Nós precisamos entender que nós não somos aceitos por Deus no sentido do nosso valor, do amor dele para conosco pelo que fazemos. Mas se nós queremos agradá-lo, a nossa resposta de produtividade deveria ser melhor.
A Bíblia diz a razão pela qual nós não podemos nos embaraçar é justamente para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós aprendemos com o Senhor Jesus que devemos ter no nosso coração uma disposição de querer agradar a Deus. Jesus falava a respeito de agradar o Pai. A palavra de Deus mostra que eu e você podemos agradar ou desagradar a Deus com a nossa conduta. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas da mesma forma que alguém que decide viver na carne, alguém que decide viver em incredulidade não pode agradar a Deus, aqueles de nós que estamos nos embaraçando com as coisas da vida, perdendo o foco do chamado para servir as pessoas, estamos deixando de agradar o coração de Deus. Isso não apenas fere a nossa identidade de soldado, o nosso chamado, a missão que nos foi dada, mas desagrada o coração de Deus. Muitas vezes, eu e você precisamos entender que talvez a maior motivação do trabalho, do serviço, não deveria ser apenas a necessidade das pessoas, mas deveria ser o desejo da nossa parte de agradar ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em Atos, no capítulo 20, no verso 24, em nada considero a minha vida como preciosa. Ele diz, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de proclamar o Evangelho. Paulo estava dizendo, nada é importante, nem a minha própria vida. Importante para mim é agradar aquele que me deu uma missão. Importante para mim é saber que eu vou encontrar nele um sorriso. Importante para mim será atravessar os portais da glória, Paulo está dizendo, e ouvir da boca dele a declaração, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero deixar, nesse momento, essa oportunidade de que você reflita. Você tem sido, de fato, um soldado? Você está, de fato, em serviço? Você está se embaraçando com as coisas dessa vida ou, de fato, está determinado a vencer e atropelar o que se colocar no seu caminho? E a pergunta final, a mais importante, você, de fato, está agradando a Deus? Responda não apenas para si, responda ao Espírito Santo, aquele que pode sondar o seu coração. E permita que essa reflexão te leve a tomar a decisão correta de viver para cumprir o plano e o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Gente, eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7, a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes, de forma equivocada, achamos que Tiago está falando de duas coisas diferentes. Que sujeitar-se a Deus seria uma e resistir ao diabo seria outra. Mas, na verdade, eu quero te dizer que essas duas coisas se misturam. Para que a gente possa resistir ao diabo, a gente precisa se sujeitar a Deus. Porque só pode expressar autoridade quem está debaixo de autoridade. Foi o que aquele centurião romano disse para Jesus. Sou um homem sujeito à autoridade e também tenho homens debaixo da minha autoridade. Na cadeia de comando militar, por exemplo, o sargento só tem voz sobre o cabo e o soldado quando ele está debaixo do comando de um tenente, um major, porque se ele quebrar a cadeia de comando, ele perde a sua capacidade de expressar a autoridade. Resistir ao diabo é uma ordem que foi dada a cada um de nós, os cristãos. Mas ela está condicionada a uma atitude de submissão a Deus. Fique comigo, nos próximos minutos, eu quero compartilhar um pouco mais sobre a combinação dessas duas verdades. Em Romanos 15:4, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios 10:11, Paulo, quando fala das histórias da nação de Israel, do Velho Testamento, diz essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para exemplo e advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Eu quero tomar uma dessas histórias. Em 2 Crônicas 32, a palavra de Deus fala da ameaça de Senaqueribe contra o rei Ezequias, ameaçando tomar não apenas Jerusalém, mas toda a Judá, todo o reino de Judá. E nós temos uma figura interessante, porque Senaqueribe vem zombando de Deus, vem trazendo uma mensagem de desconfiança, e nós temos todo um paralelo por trás do ataque de Senaqueribe, que decide armar um verdadeiro sítio contra Jerusalém. Nós temos uma figura de como muitas vezes Satanás se posiciona contra a gente, falando contra Deus e os seus princípios, minando a nossa fé. No entanto, na maneira como Ezequias
age ou reage àquele ataque de Senaqueribe, nós temos algumas lições importantes sobre a responsabilidade que nos foi dada de resistir ao diabo. Resistir ao diabo é algo que Deus confiou como responsabilidade a mim e a você. Eu conheço muito crente que às vezes está aborrecido porque o inimigo se levantou contra ele, ele está meio aborrecido com Deus, como quem diz, puxa, Deus não vai fazer nada a respeito. Eu brinco que às vezes Deus está olhando para a gente da mesma forma, como quem diz, ei, e você não vai fazer nada a respeito? Porque oferecer resistência ao inimigo é nossa responsabilidade. Mas isso acontece numa combinação com a sujeição a Deus. Sujeitar-se a Deus é o que nos dá a autoridade de poder resistir ao inimigo. Em 2 Crônicas 32, a palavra de Deus mostra que Ezequias decidiu fazer algumas coisas. A primeira delas, nós lemos ali nos versículos iniciais do capítulo, que ele decidiu tapar todas as fontes, junto com os seus príncipes, com os seus valentes, porque eles diziam, porque viria o inimigo e encontrariam tantas fontes. Eles não só fecharam todas as fontes, como um ribeiro também que corria pela terra. E o argumento é, quando o inimigo vier nos sitiar, nós não queremos fortalecê-lo, nós não queremos alimentá-lo, nós não queremos dar nada a ele que o sustente ou fortaleça no seu ataque contra nós. Esse princípio precisa ser entendido. Porque quando se trata de Satanás, essa mesma figura cabe na maneira como eu e você temos que lidar com ele. Em Gênesis 3,14, uma das palavras que Deus traz como sentença sobre a serpente lá no Éden. E Apocalipse 12 se refere ao diabo e a Satanás como sendo essa antiga serpente. Deus diz, você vai rastejar todos os dias da sua vida e vai comer pó. Quando Deus fala sobre comer pó, Ele não está falando nem da serpente natural e nem tampouco da forma como ela literalmente se alimenta, porque elas não vivem de pó, elas precisam de outro tipo de alimento. Mas essa expressão pó é entendida quando nós entendemos que Deus formou o homem do pó da terra e diz, tu és pó, do pó você veio, ao pó você vai voltar. E o princípio que eu entendo é que Satanás, a antiga serpente, ele se fortalece da nossa carnalidade. Quando damos vazão ao pecado, quando damos lugar ao que Paulo em Gálatas 5 chama das obras da carne, isso vai fortalecer o inimigo que está nos sitiando. Portanto, quando falamos que resistir ao diabo está conectado com sujeitar-se a Deus, é porque não temos autoridade para oferecer resistência quando eu e você saímos da cobertura de proteção de Deus, que é a obediência à sua palavra e aos seus princípios. Uma das primeiras coisas necessárias para poder se oferecer resistência ao diabo é começar sujeitando-se a Deus, à sua palavra, aos seus princípios. E isso você precisa fazer tomando a decisão de não dar lugar à carne, de não permitir que ela e a sua inclinação ao pecado tenha lugar na sua vida. Uma segunda coisa que a palavra de Deus diz ali em 2 Crônicas 32, que Ezequias fez, foi que ele decidiu restaurar os muros. Eu e você precisamos entender que Deus também tem proporcionado um muro, mas que muitas vezes nós quebramos esse muro. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra de Deus diz que o próprio Satanás diz a respeito de Jó, falando diante de Deus, você o cercou com uma sebe, com um muro, e o abençoou lá dentro do muro. Em outras palavras, o diabo estava dizendo, Jó está abençoado e feliz e eu não posso tocá-lo porque é um muro de proteção. Deus providenciou um muro de proteção para mim e para você. E esse muro de fora para dentro, ele é intransponível, ele é inquebrável. O diabo não pode ultrapassá-lo. No entanto, a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 8, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Esse muro que Deus colocou de proteção, ele pode ser inviolável de fora para dentro, mas de dentro para fora é frágil. E quando nós quebramos princípios espirituais, nós estamos na nossa gíria de crente, que eu apelidei de o crentez, nós normalmente nos referimos a isso como dar brecha. Quando rompemos o muro, estamos dando brecha. E uma cobra vai entrar, vai poder nos tocar, porque o diabo trabalha em cima dessa legalidade. Restaurar os muros significa interromper essa legalidade, é um ato que se segue o tapar as fontes. No entanto, a Bíblia diz que Ezequias também levantou torres em cima dos muros. E as torres, elas tinham um único propósito, era para a vigilância. Os atalaias ficavam em cima delas e tinham a responsabilidade de observar na linha do horizonte, porque estavam numa posição privilegiada, se o inimigo estava se aproximando ou não. Eles tinham que antecipar os ataques do inimigo. E nós precisamos entender que espiritualmente nós também. Jesus
fala sobre vigilância como algo importantíssimo. E nós precisamos entender que o próprio Deus conecta essa posição dos atalaias vigiando sobre os muros com a oração. Em Isaías 62:6, Deus diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite, até que vejam Jerusalém restabelecida como objeto de louvor na terra. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente não precisa esperar entrar na tentação para depois lutar contra ela. Quando na chamada oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós devemos orar: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. A palavra mal ali é o maligno. Agora, Jesus não disse para orarmos contra a tentação somente quando a gente não estiver aguentando mais. Ele diz que a vigilância nos permite sequer entrar em tentação. Aquelas áreas de vulnerabilidade da nossa vida devem ser policiadas. Nós devemos estar em vigilância. Nós devemos orar antes mesmo de qualquer problema surgir ou mesmo aparecer. A quarta coisa que Ezequias fez, a Bíblia diz que ele proveu armas e escudos em abundância. Ele preparou o povo com as armas. Efésios 6:12 nos declara que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como era a luta que eles tinham que travar, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. E a Bíblia diz que nós devemos nos firmar no Senhor e devemos tomar toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é um conjunto de armas, que na verdade diz respeito a um estilo de vida. A Bíblia fala sobre nos cingirmos da verdade, fala da couraça da justiça, fala do capacete da salvação, de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, fala de embraçarmos o escudo da fé com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, mas também fala a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras armas são de defesa. Andar na verdade, preservar a justiça de Deus, levantar a fé, tudo isso nos protege. O capacete da salvação, guardando nossa mente e os nossos pensamentos. Mas a única arma de ataque que temos é a palavra de Deus. Assim como Jesus enfrenta Satanás no deserto, Mateus 4, Lucas 4 nos mostram isso usando a palavra. Eu e você também precisamos ir para cima do inimigo usando a palavra. E alguém me perguntou um dia: pastor Luciano, e a oração, que arma é? Eu normalmente respondo: oração, ela não é a arma, oração é a guerra. Depois de nos aconselhar a tomar toda a armadura, a Bíblia diz: orando sempre, em todo o tempo, no Espírito. Mas antes de arrematar com a ideia de que a oração é a guerra, a quinta e última coisa que Ezequias faz é falar ao coração do povo, dizer: olha, com aquele homem, Senaqueribe, está o braço de carne, com o Senhor está o Senhor nosso Deus, aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles, e ele fortalece a fé do povo. Eu e você precisamos fortalecer nossa fé em Deus, porque o apóstolo Pedro escreveu e diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas em 1 de Pedro 5,9 ele diz: resistirem firmes na fé. E através da fé em Deus, na sua palavra, no seu cuidado, no seu compromisso conosco, que nós vamos permanecer firmes diante de todo ataque. E a Bíblia diz que Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, eles foram orar ao Senhor. Deus mandou um anjo que fez um strike naquele exército inimigo, trouxe uma grande vitória, um grande livramento, porque orando é que nós travamos a verdadeira guerra. Eu quero te encorajar a se colocar no lugar de sujeição a Deus, policiando essas áreas da sua vida, oferecer resistência ao inimigo, usando não apenas a sua fé, mas todas as suas armas e recursos através da oração. E você, como Tiago disse, vai ver o inimigo fugir de você, porque o plano e o propósito de Deus é que você caminhe em vitória, que Ele te fortaleça, que Ele te sustente, em nome de Jesus.